Antes finais, terminou 2-0 pro Vasco, então também avança na Copa do Brasil. Nós vamos falar dessa vitória do Corinthians com o Milton, com o Ricardinho, com a nossa equipe em Itaquera. Milton, Ricardinho, boa noite novamente, bem-vindos ao Troca. Uma vitória com um placar tranquilo, diferente do que foi o jogo. Muito diferente. Boa noite para todos vocês aí. Muito diferente, né? Dá a impressão que foi uma goleada, que foi tranquilo. O Corinthians sofreu, passou o primeiro tempo todo perdendo de 2-0, conseguiu um gol nos acréscimos do primeiro tempo. Aí sofreu o segundo tempo inteiro, conseguiu fazer o gol de empate. Quando tudo parecia indicar que iríamos para os pênaltis, na parte final já do jogo, o Corinthians conseguiu fazer 2 gols e construiu esse placar que parece tranquilo, mas foi um jogo muito duro. O Corinthians sofreu demais. Mas ao mesmo tempo, né, Ricardinho? É o tipo do resultado que dá moral pro time, né? Como já foi a vitória no Clássico no final de semana aqui mesmo na Arena Corinthians, ganhar do jeito que ganhou, virando o jogo, não desistindo do jogo, com alterações importantes. O Ricardinho até destacou no final da nossa transmissão aqui, como o Carille foi ousado, como ele foi bem nas mexidas dele, botando o time pra frente. No final, até o Pedrinho de armador, que parece que o Corinthians descobriu um novo armador, porque ele jogou melhor no meio do que na ponta, enfim, Ricardinho. Foi um jogo de boas perspectivas até pro Corinthians, apesar do sofrimento que foi, né? É verdade. Boa noite a todos aí no estúdio. Quem vê esse placar de 4-2 realmente fala, pô, o jogo foi tranquilo, né? Mas realmente o Corinthians teve dificuldade porque iniciou com erros defensivos e com 10 minutos estava tomando 2-0. Mas ao mesmo tempo, eu acho que apareceram situações interessantes depois, né? O Corinthians empata no final do primeiro tempo. Não, diminui, né? Diminui, desculpe. 2-1 no final do primeiro tempo com o Henrique. Inicia o segundo tempo melhor, um pouco melhor, porque ele traz justamente o Pedrinho para dentro. E aí, hoje o Pedrinho mostrou, não que ele tenha que jogar por dentro, mas ele é importante por dentro, porque ele foi o armador do time. Todas as bolas de ataque praticamente passaram no pé dele. E ele procurou isso, e o time procurou ele, precisava desse jogador, com o Love mais pelo lado direito. Acho que as substituições do Carille foram importantíssimas e ousadas. Ele tira o Ralf no primeiro tempo para colocar o Wagner Love. No segundo tempo ele tira o Cleiton e o Cleison e bota o Dias, que começou a jogar um pouquinho por dentro, mas mesmo assim dava a passagem para o Avelar. E a última entrada do Bozelli, daí no lugar do Sornosa, que estava fazendo um bom jogo, mas aí a mudança foi tática para colocar mais um jogador à frente. O Corinthians consegue volume, consegue chegar ao terceiro, ao gol da virada, além do empate ao gol da virada, e o último gol daí do Gustavo, porque realmente ele está num momento especial, né, Milton? Registre-se, né, que o Avenida fez uma belíssima partida aqui, né? Um time muito bem organizado, um time tranquilo, um time que sabe o que faz quando tem a bola. Obviamente optou pela situação de defender muito o tempo todo, porque era óbvio, né, você jogar contra o Corinthians aqui em São Paulo. Então fez uma bela partida. O Fabiano, por exemplo, o goleiro, se destacou muito em 3, 4 defesas importantes. E na última bola do jogo, né, na virada, né, do terceiro gol do Júnior Urso, então um azar, porque a bola bate no zagueiro e tira ele completamente. Então registre-se também, apesar da derrota e da eliminação, a boa partida, né? O bom time que o Avenida mostrou aqui hoje, né, Ricardo? Eu tenho que valorizar, sim, e eu acho que o Avenida valorizou pela sua atuação a classificação do Corinthians, porque jogou, eu acho que acima daquilo que todos imaginavam, né? Eu acho que a atuação do Avenida foi acima de que todo mundo imaginava. Ele começa ganhando de 2-0, aproveita as oportunidades, depois se fecha bem, cria dificuldade para o Corinthians. Agora, lógico, o volume, as circunstâncias. Antes do jogo, Milton, nós comentávamos que o resultado passava pela atuação do Corinthians, e a atuação do Corinthians no início não foi boa. Depois melhorou, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Pedrinho por dentro, e aí assim a ousadia do Carille e esse volume que o Corinthians colocou. Vale lembrar que a gente viu ali agora há pouquinho a bola na trave do Wagner Love, né? Quando estava 2-1, também o Avenida meteu uma bola na trave, né? Num chute do Tito que quase levaria o jogo para 3-1, né? Complicaria ainda mais o caminho do Corinthians. Depois o Corinthians já com 2-2 também mete uma bola na trave, enfim. Foi um jogo muito interessante. O Corinthians, eu não cheguei a pegar o número final aqui, mas foram quase 25 finalizações do Corinthians, né? Quando empatou 2-2 já estava em 22. Ou seja, o Corinthians teve um volume que normalmente não tem tido, né? E eu acho que também, nós comentamos também isso no segundo tempo, esse jogador, o Tito, é um jogador interessante no primeiro tempo, não só pelo gol que ele fez, mas pela opção que ele dava. E ele sai no segundo tempo e praticamente limita essa saída rápida do Avenida. Por que isso? Não é que só você incomoda o adversário, no caso o Corinthians, mas você não tem a escapada. Quando a Avenida começava a roubar a bola sem o Tito, não tinha aquela opção. Perdia a bola na intermediária. A defesa não descansa, ou seja, ela não respira. Toda hora a bola, até que uma hora que não dá, nem o goleiro, que fez uma grande atuação, conseguiu segurar.
Olha, o bom Flávio Torres, o bom Tito, a gente começou a analisar a partida, eu, Ana, Grafite aqui na redação, Milton, Ricardinho e amigos, vendo também os méritos desse time do Avenida. A gente começou a ver os erros de sempre cometidos pelo time do Corinthians, principalmente bola aérea, uma dupla de zaga que por enquanto não passa a confiança que outras passaram em temporadas passadas. E Ana, você ia destacar o que primeiro? Méritos do Avenida? Sim, foi muito bem. Conseguiu incomodar o Corinthians com os problemas que o Corinthians já vem demonstrando, né? Não foi nenhuma novidade o quanto o Corinthians ainda não conseguiu engrenar em pontos fundamentais. A defesa, então, é uma coisa que a gente já tem falado em algumas oportunidades. Mas o Ricardinho citou na transmissão um ponto que nós já até falamos sobre isso na semana passada, Ricardinho, que é a questão da defesa. A dupla de zaga do Corinthians, a gente falou sobre isso, sobre o que eles podem oferecer de forma ofensiva, né? Porque muitas vezes o Avenida se postava ali para fazer a marcação, os jogadores estavam praticamente todos numa marcação quase que individual e sobrava para o Manuel ou para o Henrique meio que armar o time. E na semana passada eu tinha falado que isso é muito pouco, né? Eles não conseguem trabalhar dessa forma. E aí o Corinthians perde uma possibilidade de jogada, porque eles não conseguem armar, não conseguem virar o jogo. E o Ricardinho falou sobre isso na transmissão. E até conseguiu colocar as palavras que eu não tinha conseguido desenvolver tão bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ricardinho, sobre essa possibilidade que o Corinthians perde pela característica desses dois zagueiros. Porque hoje, Ana, a Avenida, desde o início, deixava os dois zagueiros do Corinthians livre para sair jogando. Porque sabia que eles não iam provocar. O que a gente fala no futebol provocar? É quando esse zagueiro tem um espaço e ele sai com ela dominada, não para o ataque, mas ele sai provocando que um marcador venha. E quando chega a determinada altura, ele joga a bola para o meia, para o atacante, mesmo marcado de costas. Porque chega um determinado momento do jogo que esses jogadores, atacantes de qualquer equipe, sempre vão estar marcados. Mas você tem que ter a confiança de provocar, ou seja, de jogar a bola no Pedrinho, no Wagner Love, seja no Gustavo, seja no Sornoso, mesmo de costas. O problema é que os zagueiros do Corinthians, poucas vezes fizeram isso. Quando fizeram, tiveram um resultado positivo. Então eles precisam sair, primeiro, um toque de bola, uma velocidade de saída maior e melhor. E segundo, ter essa iniciativa. O zagueiro hoje, ele não é que ele é o organizador do time, mas esse primeiro passo é importantíssimo para o desenvolvimento do meio-campo e, consequentemente, do ataque. Fala, Grafa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Milton. Ô, Ricardo, você destacou muito bem a função do Pedrinho. A Ana me lembrou aqui contra o Racing, ele entrou nessa posição assim como meia. Mas destacar também a movimentação do Wagner Love, que fez bem essas infiltrações, veio buscar o jogo, se movimentou bastante. Esses dois jogadores agora, pode ser uma opção para o Carille e para o restante da temporada, ou será que eles só podem ser usados em situações extremas como hoje precisando do resultado, a busca pelo resultado do adverso? Não, eu acho que pode ser uma opção. Aliás, o Pedrinho, o rendimento dele hoje no segundo tempo foi de um jogador que o Corinthians ainda não teve nessa temporada. Ainda não teve. Nenhum jogador, nenhum meia fez aquilo que o Pedrinho fez hoje no segundo tempo. De querer a bola, de armar o time, de tocar a bola no atacante, se aproximar dele, de ter liberdade. De uma hora ele estava na ponta esquerda, né? O Milton até comentou, o Pedrinho do lado esquerdo, do lado direito, com liberdade. Então eu acho que essa função o Carille tem que olhar em relação ao Pedrinho com carinho, porque ele realmente desenvolveu bem. E o Wagner Love do lado direito também, puxando para dentro, dando ultrapassagem para o Fagner. E acho que tem dentro desse drama que foi a vitória do Corinthians, que eu acho até que o time jogou bem, não acho que eu tenha feito uma partida ruim, apesar de ter ficado atrás do placar boa parte do jogo. Mas acho que tem algumas coisas muito positivas que o Corinthians teria de uma partida como essa. Por exemplo, essa do Pedrinho. O Wagner Love, eu concordo com o Grafite, ele tem entrado bem fazendo essa movimentação que o time pede. Acho que o Fagner hoje fez uma partidaça, como há muito tempo ele não fazia, pela lateral direita do Corinthians. Enfim, o Sornosa, né, centralizado, tem sido um bom armador do time. Ele não é brilhante, mas ele é um bom jogador. As bolas paradas dele são sempre muito perigosas. Então, Ricardo, eu acho que o Corinthians traz algumas coisas importantes, mesmo de um dia que parecia que ia dar tudo errado, né? Não, perfeito. Boas conclusões. E vou citar mais um, o Júnior Urso. Não só porque entrou fez muito o gol. bem, né? Ele começou como segundo,
da saída do Ralf, ele veio como primeiro para ficar à frente da defesa, fez isso e numa saída, né, dele, na única saída dele, ele entrou na intermediária adversária na entrada da área, a bola desviou no zagueiro, mas ele estava ali, numa virada do Gustavo. Então acho que a participação também do Júnior Urso no meio-campo também foi positiva. E o Gustavo é o iluminado do momento, né? Porque quando o jogo tá 2-2, ele pega uma bola aqui do lado esquerdo, vem todo mundo para cá, ele vira lá do outro lado e vê o Júnior Urso livre, o cara chega e faz o gol, contando, é claro, com o desvio do zagueiro, e depois ainda tem a sorte de fazer o último gol da partida. Então, acho que mesmo num dia em que tudo parecia que ia dar errado, o Corinthians tira coisas muito positivas dessa classificação aqui contra o Avenida. A fase do Gustavo é muito excepcional. Eu queria ver quem abraça a seguinte teoria. Por que a saída do Ralf ao invés do Urso? Por que manter o Urso? O que mudaria se saísse o Urso e ficasse só o Ralf, por exemplo? Porque ele tem uma opção ofensiva, né? O Ralf não tem essa chegada, essa finalização na entrada da área, esse corredor. Claro que ele se preocupou, sim. Nem tanto, nunca foi muito estilo do Ralf. Ele sempre segurou um espaço para um Paulinho, ele sempre segurou um espaço para um Elias. Eu acho que foi com esse pensamento do Carille, né? De segurar um volante marcador, mas que também tem essa possibilidade de chegar na área, como destacou bem o Ricardinho. É interessante. Entre esses aspectos positivos que o Milton destacou, que o Carille pode enxergar na partida do Corinthians hoje, a volta do Jadson, assim que ele se recuperar fisicamente, como é que vai ser essa disputa de espaço entre ele e o Sornosa, Grafite? É difícil, torna complicado, porque o Jadson está tendo essa dificuldade, né, física, né, para se recuperar, e o Corinthians está começando a se achar, né? A gente, mesmo não tendo feito uma grande partida contra o São Paulo, mas venceu como o Milton falou, esse jogo dá confiança para os jogadores, e o Sornosa vem tendo um bom desempenho. Líder em assistência, né? Isso, e agora essa opção do Pedrinho que apareceu, né? Que a gente já sabia dessa opção, que é um jogador mais rápido, com mais qualidade no drible, na jogada, tem um chute de fora da área também, e tem o Sornosa que pode fazer a bola parada, que o Jadson fazia isso também. Então, começa a criar dificuldades para a volta do Jadson. E do lado negativo, Milton e Ricardinho, a questão das bolas aéreas. Quando chega cruzamento na área do Corinthians, o torcedor já sabe que é perigoso. Eu acho que a bola aérea é um problema, mas eu acho que não é só a bola aérea, né? Eu acho que tecnicamente os zagueiros do Corinthians não estão vivendo um bom momento, né? A falha do Henrique num dos gols aqui hoje, né? Naquela bola que o Tito faz o segundo gol, né? É uma falha inacreditável, né? Porque ele quase que tropeça na bola. O Manuel também parece que ainda não achou muito bem o espaço dele no time, assim, enfim. Tá chegando aí o uruguaio Mendes, o Corinthians tem acho que 6 ou 7 zagueiros agora no elenco. E parece que é um problema não só do jogador que está em campo, né? Porque quando jogaram o Marlon e o Pedro Henrique também, o time falhou na defesa, o time também tomou gol de bola aérea. Então, na verdade, acho que está faltando um pouco de trabalho mesmo, de intensidade, sei lá o quê, né? Mas realmente o Corinthians não acertou essa defesa ainda, né? É confiança, né? Confiança porque o jogador vai perdendo. A confiança, você vê com 10 minutos, toma 2 gols. Num erro de marcação de bola parada da marcação do primeiro pau e depois uma bola que foi tirada do zagueiro adversário, um desvio no meio campo que pega no meio da defesa, né, o jogador bate cruzado, tira a confiança de qualquer defesa. O posicionamento da defesa do Corinthians se equivocou várias vezes no primeiro tempo e ficou bem aqui na nossa linha, né, Milton? E principalmente a bola parada. Eu acho que o Carille tem que olhar com carinho essa situação defensiva do miolo da zaga. Acho que o Fagner também se apresentou bem, acho que o Avelar teve mais uma atuação regular, lógico, erra em alguns aspectos, quando chega na linha de fundo, questão do cruzamento mais preciso, mas a bola parada dele é boa, a parte defensiva melhorou muito, então o Corinthians está atento, porque num jogo decisivo, se você toma um gol ou peca, como aconteceu hoje num time que tem um repertório maior, com certeza você vai ter dificuldade e dificilmente vai conseguir virar. Essa coisa da confiança é interessante, porque o próprio Danilo Avelar, né, você veja como ele melhorou, eu acho que ele melhorou nessas últimas partidas, depois do gol que ele fez contra o Palmeiras, ele acabou sendo o cara da vitória sobre o Palmeiras e tal, ganhou confiança, hoje fez outro gol, né, enfim, ele é um jogador que, nesse aspecto da confiança, ele melhorou de produção na lateral esquerda do Corinthians, né? Pois isso faz muita diferença mesmo. E eu achei muito interessante, o Milton destacou no lance do primeiro gol, esse gol de cabeça. E tem o fato de ter sido no começo da partida, né? O Corinthians teve ali 80 minutos para correr atrás contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. É importante lembrar, com todos os méritos, que só o atacante, o Flávio Torres, toca na bola. No meio de 3 zagueiros, no meio do tripé do Corinthians, de primeiro pau ali na cobrança de escanteio, só o atacante toca na bola. Tá errado?
Mas o time de Série D, Thiago, mas que tem organização tática, né? Veio, propôs o jogo. Não lógico que ele se defendeu muito, mas hoje em dia o futebol está muito nivelado. Mesmo a equipe da Série D, que vem com um padrão de jogo organizado, consegue tirar proveito das falhas individuais ou coletivas que o Corinthians tem. E no lance do segundo gol, se não me engano, né? Que é então nunca mais dá pra falar de favoritismo aqui, porque se nem contra um time da Série D mas não dá tem pra ter como, vantagem. é difícil. Com todo respeito à Avenida, mas tem uma diferença gigante de... Com todo respeito. O Corinthians ganhou por 4-2. Às vezes quem não acompanhou o jogo achava o Corinthians ganhou fácil porque era a Avenida, mas não foi assim. Então, mas o gol que o Corinthians tomou teve uma falha uma sequência de falhas. Não foi só a falha do Henrique, teve uma sequência de falhas ali. Sim, uma sequência. Vamos para as considerações finais em Itaquera, porque já vai começar a entrevista do Carille, Milton e Ricardinho. É isso, lembrando que o Corinthians agora, no meio da semana que vem, tem a partida lá na Argentina, né, contra o Racing pela Sul-Americana. Domingo joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E espera na semana que vem ou Foz do Iguaçu ou o Ceará, quem é que vai ser o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Fábio Carille já está a postos para conceder a sua entrevista. Um abraço para vocês aí, boa noite.